hoje, estamos terminando, hein? Estamos no módulo 3, aula 15. As cartas, são 3 cartas do apóstolo João, provavelmente ele escreveu as 3. E Judas, não Iscariote que traiu, não. Judas, irmão de Tiago, provavelmente ele é irmão de Jesus, tá bom? Legal. Então, marquei aí, nós estudamos todas essas cartas aí, assinaladas, e falta a carta de Judas, primeira, segunda e terceira carta de João, que foram as últimas escritas entre os anos 85 e 90. E Judas, uns 10, 15 anos antes, do ano 70 a 80 depois de Cristo, tá bom? Nós temos aí um breve resumo, não foi feito por mim, claro, eu colei esse estudo porque já não está sendo editado, então eu estou passando para vocês que não é tão comum achar esse tipo de estudo, esse resumo, tá bom? Então provavelmente essa carta foi escrita por João. A época que foi escrita essa carta foi uma das últimas cartas de João, era um ambiente que apareceram os gnósticos. O que eram os gnósticos? Eram as pessoas que criam em Deus, mas eles criam em Jesus, só que criam que Jesus fosse um espírito, uma energia. Então eles eram bem místicos, só que não criam que Jesus veio como homem, mas ele era um espírito. Algum espírito, não uma pessoa, né? Então eles incutiam esse tipo de pensamento, que claro é falso, né? Jesus veio como homem, senão o homem não seria salvo. Jesus foi o primeiro a entrar no céu, foi o primeiro homem a entrar no céu, ele teria que vir como homem, né? Então, e como homem, ele foi o primeiro a entrar no céu, e quem crer em Jesus Cristo será salvo. Então ele sabe, como homem, como chegar no céu. É o único que sabe. Jesus. Ele recebeu e por isso Jesus recebeu o nome que é acima de todos os nomes, e quem crê nele será salvo. Bom, primeira carta de João. Existe muita ênfase, por isso, de que Deus é luz. É uma das primeiras coisas que ele diz. Luz, verdade, ele fala muito sobre luz, verdade do Evangelho. Então existe luz natural e luz espiritual também, tudo às claras. Então ele recomenda essa mensagem que dele ouvimos, vos anunciamos, que Deus é luz. Deus faz tudo às claras. Deus anda às claras e não escondido, isso que ele quis dizer. Vocês lembram de Adão e Eva quando pecaram? Eles quiseram o quê? Se esconder. Se tivesse um escuro, eles se esconderiam. E diz aqui, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se andarmos na luz, como ele, Deus, está na luz, como o Espírito Santo está na luz, uma das consequências da pessoa estar com o Espírito Santo é que ele consegue se relacionar com quem? Com os irmãos da igreja, tá? Naquela época, igreja não quer dizer prédio, tá? Igreja significa irmãos, tá? Esse é o conceito correto de igreja. O que é igreja? Irmãos. Então, não gosto da igreja. Não, igreja é prédio. Agora, não, igreja não é prédio. É irmãos. Então, se andarmos na luz, temos, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, ele está dizendo que não quer dizer que o cristão não peca, né? Não é isso. Mas não é uma prática corriqueira, não deveria ser uma coisa normal, uma coisa cotidiana, apesar que é uma coisa cotidiana, mas
aquele que tem o Espírito Santo, existe uma distância entre o pecado, ele tem repulsa em relação ao pecado. É isso que João está dizendo. Se nós dizemos que nós não temos pecados, a gente está se enganando. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Claro que se existe um pecado, ela precisa ser confessada. Sempre que existe um pecado, ela deve ser confessada. Por quê? O sangue de Jesus se manifesta. Quando? Quando a gente confessa. A confissão é essencial para que o pecado, para que a luz venha e o pecado desapareça, tá bom? Existe o perdão de Deus. E também ele está fazendo uma comparação como um julgamento de um tribunal, onde Deus é o juiz e Jesus Cristo, nosso advogado. Ele está dizendo assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não tem que ser uma coisa corriqueira a gente pecar. Mas se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado. Jesus trabalha não como aquele que nos acusa. Jesus não é um acusador. Mas se nós pecarmos, existe um acusador chamado diabo que vai te acusar. Não é o Espírito Santo que está te acusando. Não é Deus que está te acusando. Não, ele está no papel de juiz. E Jesus Cristo quem? No papel de advogado. Tá? Então, Deus é o teu juiz e, ao mesmo tempo, Deus é teu advogado. Caso ganho, se houver confissão. O que é essencial? É que haja nesse caminho cristão, na igreja, é essencial. Porque que a gente ande na luz e não andemos na escuridão. Mas que eu botei até uma figura de alguém que está cego, não está conseguindo andar nos caminhos de Deus, está perdido. Por que essa pessoa está perdida? Aí João, ele explica, aquele que diz que está na luz, não adianta nós dizermos assim, eu me converti, eu sou salvo, eu acredito na Bíblia, só que tem um relacionamento muito ruim entre irmãos dentro de uma igreja, entre irmãos na igreja, ou com a igreja, é a mesma coisa. Igreja ou irmãos vão entender como sinônimos, tá? Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Pode até estar dentro de uma igreja, mas se não existe amor, se não existe relacionamento, ele está se enganando, é isso que ele está dizendo. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe onde deva ir, fica perdido. Espiritualmente fica perdido. Você está dando para entender que a gente não pode ter problema entre irmãos? Né? Nós não podemos ter problema na igreja de relacionamento, tá? Por quê? As trevas, quando a gente entende trevas, a gente pensa, puxa, é o diabo. Sim, ele está dentro. Mas trevas aqui está dizendo, você está com problema de pecado, de relacionamento também. O pecado traz problema de relacionamento, tá bom? Então esse rapazinho que está andando aí com óculos escuros, ele está dizendo assim, está andando no escuro. É um cristão que não ama a igreja, tá? Então é isso que ele está dando, João está orientando. E ele também dá um conceito sobre o que é mundo. Muitas vezes a gente usa esse termo, puxa, a pessoa está no mundo, o que significa de fato mundo, de acordo com o conceito do apóstolo João? Ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, que é o Espírito Santo, não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ou seja,
São palavras meio difíceis, até coloquei aí, peguei do dicionário, o que significa concupiscência. São ambições ou desejos desmedidos, ou seja, exagerado, por bens materiais. É um desejo muito forte, exagerado, por bens materiais ou sensuais. É uma ganância muito forte por poder, por dinheiro e por cobiça. Até coloquei uma figura aí de um rapaz não, de um rosto, que está babando de desejo. Então, um desejo desenfreado, um desejo extremamente que você não consegue controlar. Tá? Isso se chama concupiscência. Tá? É um tipo de uma força muito forte de um desejo que você sabe que vai fazer mal. Tá? É chamado de concupiscência, vontade exagerada. É uma vontade que se torna o quê? Pecaminosa. Isso te traz trevas. O pecado traz consequências ruins, você sabe disso, né? O pecado, se a gente vive nas trevas, a gente sabe que Deus não vai nos abençoar. Se a gente estiver sem pecado, Deus nos abençoa. Praticamente é isso, tá bom? Filhinhos, João dizendo, já é a última hora, ele está falando, você vê, né? Eles escreveram isso há 2000 anos atrás, eles estavam achando que Jesus voltaria naquela época. Então esse sentimento de urgência sempre existiu nos apóstolos, tanto vocês viram no apóstolo Paulo, vocês viram essa urgência no apóstolo Pedro, vocês estão vendo no apóstolo João também. Ele tem esse sentimento da última hora da volta de Cristo. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Naquela época, os anticristos, ele está dizendo que são aquelas pessoas que estavam vindo para a igreja também, e eles estavam distorcendo acerca de Jesus Cristo. Eles achavam, ensinavam que Jesus Cristo não era uma pessoa, mas era um espírito. Né? Isso era um ensino místico mais forte daquela época, que Jesus era um espírito. Então eles mistificavam muito, eles achavam que os ensinos da fé cristã tradicional, do apóstolo Paulo, Pedro, João, era mentira. Eles desprezavam esse tipo de ensino. Tá? E João diz, esse pessoal saíram de nós, eles são anticristos, porque é contra o próprio ensino de Paulo, Pedro e João. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. É isso que o apóstolo João está dizendo. E vós tendes a unção do santo. Unção vem da mesma palavra Jesus Cristo, ungido, que é o Espírito Santo. E vós tendes o Espírito Santo, e sabeis todas as coisas. Tá? Ele reitera o ensino do pecado. Às vezes pecamos, mas não podemos permanecer sempre no pecado. É isso, e nós precisamos estar em processo de transformação, de santificação. Tem área da nossa vida que é possível que demore anos para nós sermos libertos, tá? Mas estamos em processo de quebrantamento, de arrependimento, de transformação. Pode demorar até 10, 20, 30 anos, mas que estamos em processo, tá? É como se fosse um buraco num muro bem grande, de acordo com Neemias. A gente vai colocando pedra, vai colocando os tijolos, às vezes o buraco é muito grande, então demora mais tempo para fechar o buraco. Tá? É assim que eles fizeram na reconstrução dos muros de Neemias. Qualquer que permanece nele não peca, ou seja, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a pessoa não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu, ou seja, quem sempre peca e não está nem aí com o Espírito Santo, vai continuamente pecar. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo,
porque o diabo peca desde o princípio, ou seja, uma pessoa que não está nem aí com o pecado, a pessoa ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, ou seja, se o Espírito Santo está em você, está em mim, qual que é o papel dele? Se tem alguma coisa do diabo na nossa vida, o que o Espírito Santo faz? Ele pisa, ele destrói. É isso que ele está dizendo aí. Para que o Espírito Santo entrou dentro de nós? Para destruir aquilo que é do diabo. Né? Tem coisa que é do diabo na nossa vida? Sim. Tem no nosso histórico? Sim. Mas o que o Espírito Santo faz? Ele está lá para destruir as obras de Satanás. Tá? E para destruir a condenação que também nós tínhamos antes de nos convertermos. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Ou seja, quem tem o Espírito Santo não peca. Não, o Espírito Santo, a gente peca às vezes como? A gente pega o Espírito Santo na nossa casinha, que é o nosso coração, abre a portinha e diz, Espírito Santo, entra na portinha, você tranca o Espírito Santo na portinha e você toma conta da sua vida. Às vezes a gente faz isso, tá? Porque o Espírito Santo não força ninguém. Ou a gente adora a Deus, ou se submete ao Espírito Santo, ou ele domina a sua vida. E se porventura, de vez em quando pecarmos, a gente tem um advogado no céu, a gente se quebranta e diz, eu não queria ter feito isso. Não é mais de mim, mas eu fiz. Te peço perdão. Né? E a gente sempre, eu estou pedindo perdão há quase 5 décadas. Deus me perdoou sempre. Mas eu nunca paro de pedir perdão, tá? Estou pedindo perdão menos, porque eu acho que eu estou pecando menos. Eu acho. Né? Deu um silêncio aqui. Era para falar amém, tá, gente? É isso aí. Qual espírito? A gente está falando muito de espírito, né? É aquilo que está no interior. Ele diz, amados, não creiais em qualquer espírito, porque existe espírito do homem, espírito do diabo e o espírito de Deus. A gente dá ouvidos, às vezes, muito ao nosso espírito humano, mas existe o espírito de Deus, existe o espírito maligno. E nessa igreja aí, ou qualquer igreja, pode haver algum ensino com espírito, com uma motivação errada, com espírito errado. Estava tendo nessa igreja, nas igrejas contemporâneas de João. Existia a doutrina correta, mas existia uma mistura com umas doutrinas que vieram pelos gnósticos, tá bom? Amados, então não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, naquela época. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você vê? O gnóstico dizia o contrário, que Jesus Cristo era um espírito. Ele não foi um homem. Era uma mentira, tá? É uma coisa sutil? Mas hoje também tem muita sutileza, tá? Doutrinária. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Ou seja, naquela época, esse espírito já estava. Né? Já o anticristo se manifestava através desses espíritos menores. Eu vou dizer que é menor, estou inventando agora. E hoje também. Agora vai aumentar a intensidade quando o anticristo vier de fato na Terra. Nós vamos estudar em Apocalipse na próxima aula, tá bom? Ou nas 2 últimas aulas. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. João que está falando isso, tá? Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é de Deus, não vai nos dar ouvidos. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, em vez de falar o espírito do anticristo, ele está usando o termo o espírito do erro. Quem que tem o espírito do erro? Aquele que não dá ouvidos a essa doutrina. A doutrina
dos apóstolos e dos profetas. Em resumo é isso. Então, de um lado, tem o Espírito Santo e tem o espírito do lobo, né? Lógico, que é um espírito que ensinava coisas místicas e erradas, tá? Eram os gnósticos. No amor não há temor. Medo é quando medo vem muito por causa do pecado, que o pecado que gera falta de amor entre irmãos, falta de amor pela igreja. Isso traz o quê? Pavor. Por quê? Se o Espírito Santo esfria, vem escuridão. E escuridão traz o quê? Pavor. Né? Ele diz, no amor não há medo ou temor, no sentido de medo, pavor mesmo. Antes, o perfeito amor, o que é perfeito amor? O amor do Espírito Santo. Lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, ama a Deus e odeia seu irmão ou odeia a igreja, é mentiroso. Tá? Não é verdade. Aquele que ama a Deus, ama a igreja e não tem medo. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus tem que amar a igreja, tem que amar o seu irmão, tá bom? Então, igreja, o que é igreja? É irmão, tá? Não é prédio não, tá? Igreja não é prédio. Igreja são os irmãos, tá? Esse é o conceito correto. Naquela época não existiam muitos prédios, hein, gente? Eles se reuniam onde dava. Igual hoje, a gente pode se reunir onde quiser, que a gente tem vários prédios, né? Mas os prédios não são igreja. Os prédios são prédios. Igreja somos nós. Tá? E todo que tem o Espírito Santo vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é na palavra. Olha, gente, a gente tem que dar ênfase, fé na palavra. Eu creio na palavra. Não, se crer, a gente tem que estar muito sólido, especialmente no Antigo Testamento, mas muito no Novo Testamento. Vocês têm que dominar o Novo Testamento para andar na luz, tá? Para andar na luz da palavra, para saber perceber ou discernir espíritos, você tem que saber e conhecer muito bem a palavra de Deus, tá? Especialmente o Novo Testamento. Vocês têm que estar... Querem ter sucesso no seu andar? Querem ser abençoados no ministério? Único jeito, está dominando o Novo Testamento. Tem que dominar. Tem que dominar. Tem que saber profundamente, não misticamente. O que é misticamente? Os gnósticos, eles tinham muito conhecimento. O gnose vem de conhecimento. Eles tinham muito conhecimento. Eles desprezavam os cristãos na época, porque eles se achavam, porque eles eram intelectuais. Então colocava o cristianismo num patamar esquisito, que ninguém conseguia entender, tá? E a fé cristã é uma fé simples, que a base é o Novo Testamento, tá? Vamos para a segunda carta de João. Então, essa carta é endereçada a uma senhora e seus filhos. Inclusive, ele escreve assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Bem, provavelmente é João que escreveu isso, né? Eles não sabem quem é direito essa senhora. Alguns dizem que provavelmente pode ser, essa senhora pode ser Maria, né? E seus filhos podem ser os irmãos de Jesus Cristo. Pode ser, é uma hipótese. Porque era conhecido de João, né? E era uma senhora que ele considerava muito, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Então está dando uma ênfase muito grande à verdade, né? Dizendo assim, aos quais amo de verdade, não só eu, mas muitos, né? Graça, misericórdia e paz é o cumprimento que ele dá. Pedro fez a mesma coisa,
Paulo fez a mesma coisa, é o cumprimento, é o sentimento que eles sentiam naquela época. Quando ele dizia graça, ele está dizendo aquilo que eu tenho, eu quero dar para vocês, tá? Misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Olha, reiterou, então provavelmente é João mesmo que está escrito. Esse tal é o enganador, é o anticristo, ele está usando o mesmo termo. E ele está dizendo, em suma, o nosso amor, não, a nossa bandeira, a bandeira do cristão, até coloquei uma bandeira aí do lado, tem que ser amor pela palavra de Deus e amor pelos irmãos. Se a gente não tem isso, a gente é como nós não tiver... melhor, que bandeira a gente está carregando? Ele está dizendo, a bandeira que a gente tem que carregar é o amor aos irmãos e o amor à palavra. Por isso você tem que estar muito afiado no Novo Testamento, tá? Muito afiado. Você tem que amar muito a palavra de Deus, aquilo que esses apóstolos escreveram, os sentimentos que eles estão transmitindo. É para você não errar no teu ministério. Você quer ser bem-sucedido no teu ministério? Com certeza, sem conhecer a palavra do Novo Testamento, você vai durar um pouco de tempo. Não vai durar muito não, hein? A gente está querendo que você dure eternamente. Para durar eternamente, meu caro, especialmente nesse mundo, você tem que estar afiado no Novo Testamento. Tá? Faz a tua parte. Tá? Pelo menos conheça, estude e aprenda a viver o Novo Testamento. Tá? É essencial para o teu ministério. Ela tem que ser a tua bandeira. Você tem que amar demais a palavra de Deus e a igreja. Tá? Senão, nós não temos bandeira nenhuma. Então, tem um cuidado que ele está dando como um aviso muito importante, dizendo assim, todo aquele que prevarica, ou seja, trai a confiança, e não persevera no ensino de Cristo, na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ele está dizendo assim, olha, eu estou ensinando isso, igreja. Todo aquele que trai a confiança acerca do ensino da palavra de Deus, da doutrina. Quando eu falo doutrina de Cristo, é uma ênfase muito forte no Novo Testamento, tá? Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Ele está falando dos gnósticos, tá? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, ou seja, não é só o fato de aceitar, só o fato de ser amigável ao ensino dos gnósticos. João está dizendo, só o fato de vocês desejarem ouvir esses gnósticos, vocês também estão em pecado, tá? É isso que ele está dizendo. Tudo bem? É assim que Paulo está dizendo, não vai prevaricar, ou seja, não vai trair a confiança daquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Tá? Não vai se achar com um ensino superior à palavra de Deus. Alguns ensinos, por isso a gente se concentra na Bíblia, né? Alguns ensinos, a gente pode criticar. Tem alguns livros que tem, no livro, às vezes é grosso, mas às vezes existe só algumas frases boas, o resto não serve para muita coisa não. Né? O que serve, o livro que serve para tudo é a Bíblia. Tá? É que quando você lê um livro, tem um problema. Você acha que aquele livro
que você leu tem toda a verdade. E às vezes você começa a acreditar que aquilo é a verdade. E você começa a dizer assim, puxa, na igreja ensina diferente. Às vezes está ensinando a Bíblia, tá? E você começa a prevaricar. Esse é o problema, tá? Você pode até ler, mas você tem que discernir o espírito do livro. Se tem coisa que dá para utilizar ou não. Mas se você não conhece a palavra de Deus, você vai cair na conversa, tá? Daquele livro. Ou daquele autor, tá bom? O livro seguro é a palavra de Deus. Terceira carta de João. Vamos lá. Ele está falando de 3. É uma igreja aí, tá? É uma igreja. Ele está falando de 3. Provavelmente deviam ser 3 presbíteros ou líderes da igreja. Tá? Eram 3 líderes de uma igreja. E ele está endereçando para Gaio, que deve ser um cara legal. Tá? O presbítero é um amado Gaio, a quem, em verdade, eu amo. João que deve estar falando isso, tá? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde assim como vai bem tua alma. Teus sentimentos são bons. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Quer dizer, os irmãos observam, tá? A igreja observa e testemunham acerca de Gaio. Ele diz assim, o pessoal diz que os teus sentimentos são bons. E testificando que você anda de verdade, tu andas na verdade. Não tenho maior alegria que este de ouvir que os meus filhos, quer dizer, meus filhos no sentido de os discípulos, meus alunos, andam na verdade, aqueles que andam debaixo da minha cobertura, andam na verdade. Ou seja, andam nos ensinos de Paulo, Pedro, João, tá bom? Jesus Cristo. Só que, eu vou ler o texto, só que está na linguagem de hoje, porque fica mais autoexplicativo. Só o fato de ler o versículo, ela é autoexplicativa, porque ele cita, nesse daqui, mais 2 personagens, mas os 2 líderes. Ele está dizendo aqui que Gaio é um amigão, tá? Mas ele também está dizendo de outros líderes dessa igreja, tá? Ele diz assim, eu escrevi uma pequena carta à igreja, no versículo 9, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, ele queria ser mais do que os outros, não quer dar atenção ao que eu disse. Eu não sei se ele estava sendo influenciado pelos gnósticos. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, porque Diótrefes não respeitava João e nem dava ouvidos ao que João dizia e que ensinava. As coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Oxa, Diótrefes dizia coisas horríveis e falava mentira de João, seu pastor. Porém, ele não fica satisfeito em só fazer isso. Isso daqui eu estou lendo literalmente a Bíblia, hein? Pois quando os irmãos chegam aí, ele, Diótrefes, não os recebe, trata mal. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Aí você diz, que feio. Naquela época, aí você diz, mas era a igreja de Cristo? Era. Né? Ele só está dizendo assim, toma cuidado que os tempos são complicados, tá? É possível acontecer isso? É possível. Aconteceu na igreja naquela época, onde estava tendo um boom das igrejas. Quando teve o boom das igrejas, o crescimento, também houve o crescimento dos ensinos errados, tá? Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal nunca viu a Deus, tá? Ele está dizendo,
ele não teve uma experiência com o Espírito Santo, não é possível que ele faça tanta coisa ruim. E fazia parte da equipe da liderança dessa igreja, tá bom? Demétrio. Todos falam bem de Demétrio. E a própria verdade fala bem dele. Nós também, a respeito dele. E você sabe que dizemos é verdade. Ou seja, tanto Demétrio como Gaio estavam numa boa, tá? Só que tinha um Diótrefes lá, que existe essa possibilidade sim, numa igreja, existia esse tipo de ministério. Naquela época. Hoje também, claro, né? Hoje muito mais. Aí se você ficar assustado, puxa, será que tal líder faria isso? Faria e faz, tá? Em qualquer igreja, em qualquer igreja. Aqui estão falando de uma igreja do Senhor, tá? Estão falando de uma igreja apóstata. Não, é uma igreja do Senhor que estava acontecendo esse ambiente. Existe, é uma realidade. E era um ambiente ainda de avivamento, tá? Puxa, um ambiente de avivamento existia isso? Sim. Sim. Não é porque tem avivamento que não vai existir esse tipo de coisa. Pelo contrário, se intensifica. Então, estava falando de líderes que andam na verdade, tá? É isso aí, a terceira carta de João. Falando da primeira carta de João, fala muito do amor à verdade, etc. Segundo, estava endereçando a uma senhora e seus filhos, provavelmente é Maria, hein? Pode ser, né? E terceira carta, ele está falando da igreja com os 3 líderes, né? Que a gente viu aí, 2 bons e 1 que era complicado. E que João disse, eu vou chegar aí, eu vou dar uma corrigida nele, tá? Vamos lá para a carta de Judas. Judas, não é aquele que traiu a Jesus não, tá? Não se sabe direito o destinatário, né? É uma carta meio genérica, está falando sobre salvação. E também sobre os últimos tempos, tá? Quem escreveu? Foi Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Né? Aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Só para você se identificar que provavelmente Judas era de fato irmão de Tiago, Tiago irmão de Jesus, tá? Que bacana esse versículo, quer dizer, bacana, é muito realista, tá? Se fosse escrito hoje, seria totalmente adequado, né? Mas ele escreveu naquela época, dizendo assim, amados, é um capítulo só, rapidinho. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação. Ele está escrevendo sobre a salvação eterna. Tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a brigar pela fé, ou seja, pelo ensino da palavra de Deus. Ensino de Jesus Cristo, ensino de Paulo, ensino de Pedro, ensino de João. É o Novo Testamento, tá? E o ensino dos profetas, Antigo Testamento, a Bíblia, pura. Batalhem por isso, ele diz. Batalhem por isso. Que uma vez foi dado aos santos. Deus nos deu isso. Ele morreu na cruz para nos deixar isso. A Bíblia. Porque se introduziram alguns, olha só, né? Esse daqui foi 10, 15 anos antes de João, tá? Já existia esse ambiente. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. O que é dissolução? É água com açúcar. É diluir, né? Diluir não, dissolver. Uma palavra que eu achei o mais adequado, um sinônimo mais adequado, é fazer da graça de Deus água com açúcar. Ensino da graça de Deus, água com açúcar. Tá? E nego a Deus no fim. Isso é uma maneira de... É o negacionismo, uma palavra usada muito hoje. Né? Negacionismo a Deus, tá? Único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo.
Características desse tipo de ministério. Eu coloquei um copo aí com açúcar. É o ministério água com açúcar, que faz com que a graça, hoje em dia, até tomar cuidado aí, eu ouvi falar, e sei a fundo não, né, que existe, ouvi falar que existe uma pregação que diz que, não, Jesus veio para todos e todo mundo vai para o céu, todo mundo, coitadinho do diabo, né, quem sabe ele também, né, eu ouvi falar, né? Não, esse negócio de pecado, esquece, mas está escrito. Ué. Ele se baseia em 1 ou 2 versículos, tá? É uma doutrina água com açúcar, você vê? Tinha naquela época, está falando aqui. Especialmente nos últimos tempos, ele diz. Estes, o que são esse tipo de ministério? Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco. Está no meio de vocês. E apacentando-se a si mesmo sem temor. Não tem temor de Deus. Gosta de festa. E cuidam de si mesmos sem temor. São egoístas. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. Quer dizer, é volúvel. São como árvores murchas infrutíferas, não dão fruto. 2 vezes mortas, ou seja, física e espiritualmente, desarraigadas, não têm raiz. São superficiais. Cristãos superficiais, sim, é bom não ser um cristão água com açúcar, tá? É isso que ele está dizendo. Estes, e essa versão da Bíblia é a versão normal, tá? E essa versão normal está bem clara. Como que é o cristão água com açúcar? Estes são murmuradores, reclamam de tudo. Queixosos da sua sorte, só se queixam. Andando segundo as suas concupiscências, ele faz só o que dá na telha. Ele quer uma coisa, faz. Gosta de uma coisa que é errada, faz. Faz doutrina em cima dos seus próprios pecados. É concupiscência, tá? E cuja boca diz coisas muito arrogantes. Eles se acham. E admira as pessoas somente por causa do interesse. São interesseiras. Só anda com as pessoas por interesse. Crente água com açúcar. Deixa eu ver. Ele está dizendo aí. Converte em dissolução a graça de Deus. São fazer da graça de Deus uma coisa assim. Não, o caminho cristão é de qualquer jeito. Não é, não. Graça de Deus não significa isso. A gente estudou, por isso que nós estudamos a fundo cada livro, tá? Eu já falei sobre isso. Continuando, tá? Continuando. Espírito de sedução. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais. O que é sensualidade? Que não tem o Espírito Santo. O que é isso? O que é isso? O que é sensual? O que é não ter o Espírito Santo? Eles seduzem. Aí eu coloquei esqueci como chama esse nome desse que faz com que as serpentes, como que chama? Encantador de serpente. É o espírito de sedução, tá? Existia naquela época esse espírito de pessoas com espírito de sedução, tem hoje também, né? Seduzem ao erro, né? Seduzem ao pecado, seduzem à divisão, seduzem à maledicência, seduzem à divisão, né? É o espírito chamado espírito de sedução. Esse não pode ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso.
Quer dizer que nunca se converteu? Eu não sei dizer, mas eu diria assim, é melhor... Se a pessoa não pedir perdão, a pessoa não é de Deus, tá? Não é de Deus. Isso pode ter certeza. Ah, mas está enganando todo mundo. Ele está se enganando a todo mundo. Ele está se enganando, tá? Está vivendo a mentira. Quem tem o Espírito Santo não faz isso. E se fez, ele se arrepende, dizendo, como pude fazer isso? Tá? Naquela época tinha, hoje tem. Hoje é muito mais forte isso, tá bom? Espírito de sedução. Aviso para os últimos tempos. Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos com a santíssima fé. Fé santa, não é água com açúcar, não. Fé também entenda obediência. Fé também entenda doutrina correta. E é santíssima. Não é sujinha. Não é água com açúcar. É a fé da palavra de Deus. A tradicional. O que é tradicional? É a Bíblia. Por isso que a gente está estudando a Bíblia do jeito que ela é. Tá? Orando no Espírito Santo. Geralmente a gente interpreta isso, não é, orando no Espírito Santo não é aquele sentimento de meditar, estou no Espírito, não. Orar no Espírito Santo, geralmente, no Novo Testamento, ela dá a entender de falar em línguas, tá? Está cheio do Espírito Santo. Então a gente não mistifica muito. Não, está escrito, orando no Espírito Santo é orar em línguas, tá? Provavelmente tem mais essa interpretação mais correta. Cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo fala em línguas. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Por quê? Dá para sair. Então conserve isso. Conserve esse tipo de sentimento, de temor, de perseverança no amor de Deus, que é o Espírito Santo. Esperando a misericórdia de nosso Senhor para a vida eterna. Esperando que um dia isso derreta o coração de Deus e lhe diga, pode entrar no reino de Deus, pode entrar no céu, pode ter a vida eterna. Tá? Na próxima aula de Novo Testamento, Apocalipse. Tá? Deus abençoe vocês. Tchau. Então hoje eu preciso terminar sem falta o livro de Daniel e começar o livro do profeta Oséias, tá bom? Então eu vou começar, só para os irmãos saberem, eu mandei uma atualização então do material e nessa atualização eu coloquei também uns slides separando, né, alguns temas só para facilitar os irmãos conseguirem localizar e até para eu mesmo também conseguir localizar quando eu estou editando, né? Eu só vou voltar um slidezinho, não, desculpa, esse aqui mesmo, tá bom? Desculpa, esse aqui. Eu tinha falado, na aula passada, sem querer, eu contei errado ali o número de chifres ali da besta, né, o quarto animal ali, no canto superior esquerdo, mas está certinho, tá bom? Originalmente a besta tinha 10 chifres, aí o chifre menor que se levanta depois, ele derruba 3 e ficam 8. Então ali, aqui está meio pequenininho, mas contei depois com calma e está certinho, tá? Então tem 7 chifres normais e mais aquele chifre especial. Esse slide aqui, agora, eu adicionei. Fica aqui a título de curiosidade, né? Então, aqueles 4 animais, né, que Daniel vê no seu sonho, no capítulo 7, né, do seu livro, se você comparar com a besta que sobe do mar, que emerge do mar lá no Apocalipse de João, você vai ver que aquela besta de Apocalipse 13 é como se fosse a somatória desses 4 animais, tá bom? Mas assim, que nem eu coloquei lá, e eu vou enfatizar isso bastante, né? Sempre, né, que eu der aula para vocês, o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza, mas tá bom, é uma curiosidade que fica aí para os irmãos, tá bom? Então eu coloquei lá, por exemplo, né, então são 7 cabeças, ó, o leão tem uma cabeça, o urso tem uma cabeça, o leopardo tem 4 cabeças, aquele animal espantoso tem uma cabeça, então somando dá 7, tá bom? Tem lá os 10 chifres, tem lá as características de leão, de urso e de leopardo, mas vamos em frente.
uma coisa muito interessante que aparece em Daniel 7, e eu creio que só aparece lá, mas em Ezequiel também nós vemos, né, que nem o pastor Fábio Coelho falou de forma bem interessante no culto profético sexta-feira, uma tempestade de fogo, né, junto com os querubins da visão de Ezequiel. Então, assim, Daniel 7 traz uma descrição sensacional de rios de fogo que emanam do trono de Deus, né? Então, nós estamos acostumados a falar do rio de águas vivas, né, que flui do trono de Deus e trono do Cordeiro, e dos rios de água viva que fluirão, ou que fluem de dentro daqueles, né, que já têm o Espírito Santo. Mas Daniel 7, no versículo 9 e 10, fala assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, né, está falando provavelmente de Deus Pai aqui, se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. E agora, olha só, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades são dezenas de milhares. E dezenas de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros, né? Enquanto o rio de águas vivas, né, ele simboliza o Espírito Santo, eu creio, né, que aqui o rio de fogo representa, de um lado, assim, o poder do Espírito Santo, né, que nós vemos ali também no batismo do Espírito Santo, em Atos 2, né, línguas como de fogo, né, pousando sobre cada um dos irmãos lá da igreja primitiva, e também fala a respeito do juízo de Deus, né, o nosso Deus é fogo devorador, né, e também a questão da santificação, tá bom? Então, só para os irmãos saberem, tem dois rios que saem do trono de Deus. Um rio é o rio de águas vivas e o outro é um rio de fogo, que eu creio que está associado com o poder do Espírito Santo, o juízo de Deus e santificação. E eu coloquei ali mais uma referência, né, de caminhando pela palavra, sobre o fogo de Deus, né, tanto o poder do Espírito Santo como o juízo de Deus, tá bom? Para quem tiver mais interesse. Essa aqui é uma daquelas divisórias que eu falei que eu coloquei no material para simplificar, tá bom? Porque senão a transição de um slide de uma sessão para outra fica meio estranho. Então, Daniel 8, né, lembrando que eu não estou seguindo a ordem dos livros, tá, de Daniel, estou seguindo a ordem cronológica. Então, Daniel 8 vai contar a visão de Daniel sobre um carneiro com 2 chifres e um bode peludo. E, assim, graças a Deus, né, a própria Bíblia interpreta, fala assim, olha, o carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo é o rei da Grécia. Né? Se toda a Bíblia fosse assim, falasse, olha, isso é isso, e isso aqui, seria muito mais fácil, né, para nós interpretarmos, e aí eu não precisaria nem ficar falando para vocês aquela frase, né, porque toda hora a gente teria plena certeza, né, daquilo que nós estamos vendo. Então, aqui o Daniel tem essa visão, e o anjo traz a revelação. Fala assim, olha, agora, né, vai vir o império dos médios e depois dos persas, dos medos e depois dos persas, e depois vai vir a Grécia, né, e vai destruir esses 2 impérios. E aquele carneiro, então, né, são os reis da Média e da Pérsia, né, cada um simbolizado por um chifre. Né, a Pérsia viria a ser maior do que o reino da Média, porque ela cresceu mais. E o rei da Grécia é o chifre grande entre os olhos. Né? E aí esse chifre grande se quebra e surgem 4 chifres pequenos, né, mais assim, notáveis, né, do bode peludo, que sobem no lugar daquele outro chifre grande que se quebrou. Assim, interpretação histórica, interpretação, né, de estudiosos, o chifre grande, né, daquele bode que representa a Grécia é Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, e os 4 chifres são os 4 generais de Alexandre, para os quais foi dividido o reino, né, o império de Alexandre, quando Alexandre morreu aos 32 anos de idade, precocemente, por causa de alguma enfermidade. Tá bom? Então, aqui, né, eu quero só ler com vocês, porque é muito importante esse trecho aqui, porque esse homem, né, que eu coloquei aqui, que é, desculpa, eu escrevi errado, é Antíoco IV Epifânio, tá trocado. Ele faz algo, né, terrível, né, contra o povo judeu, e muito provavelmente o que nós vamos ver o anticristo fazer no final dos tempos é bem parecido com o que ele fez. Tá? Esse homem é um tipo de anticristo. Tá? Então fala assim, ó, de um dos chifres do bode peludo sai um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Terra gloriosa, entendemos, está falando de Israel. Para o sul está falando ali da região do Egito. Cresceu até atingir o exército dos céus. Né? Quando fala o exército dos céus, muitas vezes está falando dos deuses com D minúsculo, né? Dos povos, e também muitas vezes está falando do nosso próprio Deus e dos seus anjos, né? No sentido que ele vai se levantar contra os deuses com D minúsculo, e também vai se levantar contra o Deus de Israel, no sentido de profanar e derrubar os altares desses deuses. E alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, provavelmente, ele abateu nações,
né, que nações tinham lá os seus deuses, e destruiu os altares desses deuses. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então está falando o seguinte, olha, foi até o território de Israel, fez cessar os sacrifícios diários que eram oferecidos a Deus naquele templo de Zorobabel, que permaneceu ainda durante séculos, né? Mas esse templo ele voltou a ser, ele foi destruído, mas talvez não por completo, e o exército lhe foi entregue, né? O exército dos céus foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões do povo, né? Então Deus permitiu que esse chifre, né, pequeno que se levantou, né, na sucessão ali dos reis, daqueles 4 chifres, né, que haviam surgido, Deus permitiu que esse homem viesse contra Israel e fizesse parar, né, o sacrifício diário, o culto a Deus, e meio que destruísse também o santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, por causa do pecado do povo, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois houve um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Isso é, até quando que o povo de Israel vai ficar agora novamente, né, sem sacrifício? Visão na qual entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, novamente, né, o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza, mas historiadores, né, estudiosos, acreditam que esse chifre pequeno, né, é um homem chamado Antíoco IV Epifânio, né, que reinou ali acho que ele viveu de 215 a 162 a.C. E olha só o que está escrito ali na Wikipedia. Né? A Wikipedia é aquela enciclopédia aberta que os irmãos conhecem. Antíoco procurou pela força estabelecer a helenização, isso é, ele quis implantar a cultura grega nas terras que ele havia dominado, inclusive Israel, né, deste seu novo território, proibindo o culto judaico, a observância do sábado, do Shabá, e as interdições alimentares, né, então as proibições, né, aquilo que os judeus não comiam, ele ia forçar os judeus a comerem também. Bem como a circuncisão foram proibidos, né, por serem estranhos aos gregos. Então, tudo aquilo que não era da religião ou da cultura grega, ele meio que proibiu, inclusive cultos a outros deuses, né, de minúsculo, e culto ao nosso Deus também, ao Deus Israel. No templo de Jerusalém seria instalada uma estátua do deus grego Zeus, onde se sacrificava porcos, o que vai totalmente contra os costumes judaicos. Então, quem descreve isso, é lá na Wikipedia, eu coloquei ali o link, né, para os irmãos que quiserem verificar. Então, esse homem, né, ele é um tipo de anticristo. Por quê? Porque o anticristo, no final dos tempos, ele vai fazer uma coisa bem parecida, tá bom? Então, ele aboliu o culto lá em Jerusalém, proibiu o culto, fez cessar os sacrifícios diários, profanou o templo e obrigou os judeus, né, a abandonarem os seus costumes e a lei do Senhor, né, com relação àquilo que não se devia comer, guardar o sábado, circuncisão, etc. Tá bom? E esse homem morreu, né, sem intervenção humana, ele morreu de alguma doença, talvez câncer. Eu coloquei esse slide aqui, né, sobre cair inconsciente com o rosto em terra diante da glória, porque no próprio capítulo 8, né, que é o capítulo que nós estamos tratando, acontece, né, de Daniel, né, na presença ali de Gabriel, o anjo, ele pega e cai com o rosto em terra e cai sem consciência. Isso volta a acontecer lá em Daniel 10. Eu comentei sobre isso, né, na aula de Ezequiel, e eu coloquei ali o caminhando pela palavra, né, pessoas que caíram com o rosto em terra por causa da glória do Senhor. Né. Tem lá a referência em Ezequiel, e tem também o apóstolo João, na visão que ele teve de Jesus lá em Apocalipse, também caiu para frente com o rosto em terra. Tá bom? Então, é uma curiosidade aqui para os irmãos. Daniel também caiu 2 vezes com o rosto em terra, por causa da presença do Senhor, por causa da glória, né, que aquele anjo, né, o anjo Gabriel, aqui no caso do capítulo 8, e no 10 era outro anjo, outro ser espiritual, tá bom? Mas é por causa da glória do Senhor, que aqueles seres sobrenaturais carregavam. Então, Daniel 5, né, o grande erro do rei Belsassar e o fim do Império Babilônico. Belsassar foi o último rei da Babilônia, né, do Império Babilônico. Ele é descendente de Nabucodonosor, deve ser bisneto, tataraneto, alguma coisa assim. Então, qual foi o grande erro do rei Belsassar e o fim da Babilônia, né? Então, olha só, o rei Belsassar, ele era o rei da Babilônia quando se completaram os 70 anos que Deus havia determinado que duraria o Império Babilônico, né? Deus havia profetizado ali em Jeremias 25, também em Jeremias 29, Deus vai voltar a falar dos 70 anos da Babilônia. Mas, assim, a Babilônia ia perder, então, o domínio, né, sobre os povos de qualquer forma. Porém, a forma como aconteceu, né, teoricamente não precisava ser daquele jeito, né, mas o rei Belsassar, ele fez o que não devia, e eu creio que por isso até ele pagou com a própria vida, né. Então, Belsassar resolve fazer um banquete, né, para os seus grandes, e enquanto estava lá
fazendo banquete, ele teve a brilhante ideia de trazer os utensílios do templo do Senhor, né, que Nabucodonosor havia levado, né, numa das incursões contra Jerusalém, e ele manda trazer as taças de ouro do templo e resolve beber nessas taças, dar vinho para beber nessas taças, ele, suas mulheres, suas concubinas, os seus grandes, e como se não bastasse isso, né, como se não bastasse esse tipo de profanação dos utensílios sagrados do Senhor, ele ainda por cima deu louvores aos seus falsos deuses. Né? Então, eu destaquei ali, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, qual foi o grande erro de Belsassar? Ele afrontou o Deus vivo, mexeu com quem não devia. Então, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, né, de fronte da lâmpada, na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, né, o rei começa a tremer de medo, então aí ele manda entrar todos os sábios, né, todos os sábios do seu reino, para que lessem o que foi escrito na parede, porque ele não conseguia ler, as pessoas ali do banquete não conseguiam ler. Ele mandou chamar os sábios, os encantadores, os feiticeiros, que viram a escritura, não entenderam o que estava escrito, tampouco puderam interpretar. Então, é a terceira vez, né, nós já tivemos isso acontecendo nos 2 sonhos de Nabucodonosor, e agora uma terceira vez em que os encantadores, sábios e feiticeiros da Babilônia são incapazes de revelar as coisas do nosso Deus. Então, o que se faz nessa hora? Chama Daniel. A mãe de Belsassar lembrava de Daniel, né? Daniel, talvez ali no reino de Belsassar, ele tinha sido colocado meio de lado, né? Já não era mais o chefe, né, dos sábios, dos encantadores, dos magos ali da Babilônia, e ele manda trazer Daniel. É interessante, né, o testemunho que a mãe de Belsassar dá a respeito de Daniel, né? Não somente ela, né? Outras vezes na Bíblia, lá no livro de Daniel, você vai ver assim, ó, é um homem que tem o espírito dos deuses santos. Né? Então nós temos que entender que aqui é uma pessoa politeísta, né, falando assim, olha, assim, se Daniel não fosse santo, ela simplesmente falaria assim, olha, esse homem tem o espírito dos deuses, mas eles reconheciam a santidade de Daniel. Olha que coisa sensacional, né? O testemunho que Daniel dava, não somente, né, de que ele cria no Deus vivo, mas da sua santidade também. Então, as pessoas politeístas, né, que não conheciam o Deus Israel, falaram assim, olha, nele há o espírito dos deuses santos, né, não qualquer deusinho, né, mas o espírito dos deuses santos. Então, essa era a forma que eles entendiam que Daniel tinha o poder, né, de interpretar sonhos e visões, e também o fato dele ser santo. Aí Daniel dá a interpretação para o rei. Né? Então Daniel fala assim, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai, isso é teu antecessor, teu antepassado, o reino, grandeza, glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria ele deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Então eu comentei sobre isso, né, com relação a Daniel 3, a fornalha de fogo. Assim, havia motivo para as pessoas temerem a Nabucodonosor. De fato, ele matava quem queria ele deixava viver, a quem queria ele abatia, a quem queria ele exaltava. Aí Daniel fala, quando, porém, o coração de Nabucodonosor se elevou, né, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então aqui tem uma explicação clara que Deus derrubou Nabucodonosor do trono, lá em Daniel 4, porque Nabucodonosor se ensoberbeceu. Ele achou assim, foi o meu braço, foi o meu poder que conquistou toda essa grande Babilônia. Né, que conquistou todo esse império, né, que está debaixo das minhas mãos. Aí ele ficou louco naqueles 7 anos, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Então Daniel, ele conta aquilo que aconteceu em Daniel 4, e ele fala assim, tu, Belsassar, que é seu filho, isso é, que é seu descendente, você não humilhou o teu coração, ainda que você sabia de tudo isso. Você conhecia muito bem tudo aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, teu antepassado. E ainda assim você se levantou contra o Senhor do céu. Né? E além disso, né, você tomou vinho com bebidas, né, com suas mulheres, seus grandes, suas concubinas, e além disso você deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então não foi só a questão dele ter bebido, foi dele não ter glorificado a Deus também. Então, vem a interpretação da Escritura. Então, da parte dele, né, da parte do Senhor, foi enviada aquela mão que traçou essa Escritura. Esta, pois, é a Escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. E essa é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dados aos medos e aos persas. Isso é,
acabou para você, e acabou hoje. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, afrontou o Deus vivo, naquela mesma noite ele foi morto e o seu reino foi entregue nas mãos do rei Dario, tá bom? Então, Daniel 9, né? Então, Daniel 9, então, assim, depois, já no reinado de Dario, né, no primeiro ano do reinado de Dario, Daniel entende que o número de anos, né, que o cativeiro deveria durar coincidiria, né, coincide com os 70 anos da Babilônia, né? Então, Daniel entende isso. Como que ele entende isso? Através do livro do profeta Jeremias, né? Então, tem duas passagens no livro do profeta Jeremias, Jeremias 25:12 e Jeremias 29:10, que Deus fala claramente, ó, quando se cumprirem os 70 anos da Babilônia, né, então eu vou trazer vocês de volta. Então Daniel entendeu, né, está escrito assim, eu, Daniel, entendi pelos livros, né, pelo livro do profeta Jeremias, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel, caiu a ficha em Daniel, olha, a Babilônia acabou, né, agora são os medos que estão aqui governando, né, com o Dario. Isso significa que está na hora de Deus trazer de volta o povo do exílio, o povo do cativeiro. E Daniel começa, antes de falar, desculpa, então Daniel não conhecia simplesmente o livro do profeta Jeremias, né? Ele conhecia a Bíblia do Antigo Testamento, tudo aquilo que havia sido escrito até aquele momento, né? Ele sabia o que Moisés escreveu, né, o que Deus falou através de Moisés. Ele sabia o que os profetas pregaram. Ele sabia o que Salomão orou na inauguração do templo. E ele sabia o que Deus lhe respondeu. O que Deus respondeu para Salomão naquele evento de inauguração do templo. Então, Daniel sabia exatamente o que orar e o que ele precisava fazer, né? E o que ele faz? Ele se humilha diante de Deus com jejum, pano de saco e cinza. Daniel, né, o homem que tem o espírito dos deuses santos, né, nas palavras da mãe de Belsassar, né, um homem santo, talvez o mais santo ali da nação, o mais consagrado a Deus, ele começa a se humilhar diante de Deus, ele confessa os pecados dos seus antepassados como se fossem os seus próprios pecados. Né? E eu coloquei aqui uma observação, olha, você pedir a Deus perdão pelos pecados dos seus antepassados, não quer dizer que os pecados deles, que eles serão perdoados, mas significa que você está pedindo, Deus, eu estou te pedindo, por favor, que as consequências dos pecados dos meus antepassados sejam retiradas de sobre mim, de sobre a minha descendência e de sobre o teu povo, tá bom? Então, entender, olha, quando você pede perdão pelos pecados de pessoas que morreram, você não está pedindo para Deus perdoar aquelas pessoas, você está pedindo para Deus retirar as consequências decorrentes daquele pecado, tá bom? E é isso que Daniel está fazendo. Daniel sabia, né, que o cativeiro e a quase completa destruição aconteceu porque o povo pecou gravemente contra o Senhor, conforme estava profetizado na lei de Moisés. E Daniel cita, né, por duas vezes ali, eu frisei ali, ó, Daniel de 9, de 11 a 14, por duas vezes ele fala assim, olha, todas as maldições que estavam escritas na lei de Moisés vieram sobre nós porque nós pecamos contra ti. Então, que nem eu comentei, Daniel conhecia o livro do profeta Jeremias, Daniel conhecia os escritos de Moisés, Daniel conhecia o que os profetas falaram, o que Salomão orou, o que Deus respondeu, e é em cima dessas coisas, né, que ele ora. Então aqui também continua, eu vou pular, tá? Depois você pode olhar isso com mais calma. Tá bom? Aqui é só a sequência, é só a construção disso que eu estou contando para os irmãos, tá bom? Então, ó, Daniel conhecia a oração de Salomão, né? Salomão orou, ouve, Senhor do céu, que os teus olhos estejam sobre nós, teus ouvidos estejam abertos, a oração que for feita, né, nesta casa, no templo, ou em direção a Jerusalém, né, quando o povo for levado para o cativeiro. Então, Daniel sabia de tudo isso, ele conhecia as Escrituras, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Ele conhecia as Escrituras, conhecia o tempo, conhecia o modo, ele sabia, olha, eu conheço as Escrituras, chegou o tempo e eu sei o que eu devo fazer, como eu devo suplicar o favor do Senhor, tá bom? Então, enquanto Daniel orava, é bem interessante, né, que enquanto Daniel orava por isso, né, pedindo a Deus perdão, se humilhando, pedindo para Deus trazer o povo de volta do exílio para Jerusalém, vem a resposta de Deus. Então, olha só ali Daniel 9, de 20 a 23. Né, falava eu ainda, né, orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava ainda em oração, quando o homem Gabriel, né, ele chama de homem Gabriel aqui, porque o anjo Gabriel ele tinha uma aparência humana, tá bom? Então, ele já tinha visto, né, já tinha tido um contato uma vez com o anjo Gabriel antes, ele falou assim, e o homem Gabriel veio voando, falou comigo,
e disse, Daniel, agora eu saí para fazer-te entender o sentido, né, da visão. Né, no princípio das tuas súplicas, olha que interessante. Então, no momento em que Daniel começou a orar, saiu a ordem, isso é, Deus deu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Só um detalhe na passagem ali de cima que eu deixei. Olha só que interessante, né, a base da oração de Daniel. Né? Ele fala assim, ó, não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então, Daniel sabe que não é pelas obras do povo judeu, do povo de Israel, que Deus iria atender, né, as orações dele, mas sim, Senhor, não estou pedindo para que o Senhor haja conforme a nossa justiça, mas segundo as tuas muitas misericórdias. Tá bom? É sempre melhor nós apelarmos para a misericórdia de Deus do que nós queremos chegar diante de Deus com as nossas obras e achar que nós merecemos alguma coisa. Tá bom? Então, sempre pela graça e pela misericórdia do Senhor é o melhor caminho para nós orarmos a Deus. Tá bom? Então, no começo da oração, então aqui, né, já avançaram, né, vários versículos, mas no começo da oração de Daniel, Deus, que amava muito a Daniel, falou, Gabriel, vai lá embaixo e conta para ele, dá a revelação para ele. E aí é que vem, então, a profecia das 70 semanas, né, a famosa profecia das 70 semanas. Então, olha só, 70 semanas, então o anjo começa a explicar para Gabriel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, esse detalhe é muito importante, tá? 70 semanas, elas são sobre o povo judeu e sobre a cidade de Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, ó, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas, e mais 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois, muito importante esse depois, ó, depois das 62 semanas, então assim, a hora que acabar a 62ª semana, né, depois disso, será morto, ungido, e já não estará, né, já não estará mais sobre a terra. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, né, Jerusalém, e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim dos tempos, olha, e muito importante, até o fim dos tempos, haverá guerra, desolações são determinadas. E aí esse ele não é o ungido, e esse ele não é aquele príncipe que haveria de vir, tá bom? Esse ele é alguém que vai vir depois do final dos tempos, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Lembra que eu falei de Antíoco Epifânio? Então, aqui nós vamos ver que não é Antíoco Epifânio. Então, aquilo que Antíoco IV Epifânio fez foi como se fosse um ensaio daquilo que virá a acontecer no final dos tempos também. Ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, por que afirmamos, né, que as 70 semanas são 70 semanas de ano? Não está escrito, ó, 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo. Fala assim, 70 semanas. Então, alguém pode perguntar, por que 70 semanas não é simplesmente 70 semanas de 7 dias, que dá 490 dias e não 490 anos? Né? Em primeiro lugar, o que é uma semana, né, na língua hebraica? Então, eu coloquei aqui, né, um screenshot, né, uma tela do meu celular, que eu tenho um aplicativo da Bíblia bem legal, né, que tem ali uma concordância bíblica de Strong, em que eu consigo ver a palavra em hebraico ou a palavra no grego, né, ou aramaico, né, depende do texto bíblico que nós estamos usando, eu consigo ver o significado ali por trás. Né, e ali do lado direito, eu coloquei o site, para quem entende bem inglês, é muito legal, o site chama Blue Letter Bible, tá? Ele é gratuito, e o aplicativo da Blue Letter Bible também é gratuito. O do Olive Tree, esse recurso é pago, tá bom? Então, mas quem conhece bem inglês pode usar esse Blue Letter Bible. Então, se você olhar o que significa, né, a palavra ali, semana, no hebraico, você vai ver que ele pode ser um coletivo do número 7. Né? Então, aqui no próximo slide, eu coloquei aqui, né, o que é uma semana. Então, se eu falar assim, uma semana de bananas, né, usando esse conceito hebraico, se eu falar uma dúzia de bananas, todo mundo aqui vai saber que são 12 bananas. Se eu falar uma dezena de bananas, todo mundo aqui vai saber que são 10 bananas. Agora, usando esse entendimento, né, que a semana ele é um coletivo de 7 ali no hebraico, então uma semana de bananas seriam 7 bananas, tá bom? Então, por que 490 anos e não 490 dias? Né? Primeiro,
porque em 490 dias é só você ver que nada daquilo que foi profetizado aconteceu. E segundo, porque 490 anos é consistente com outros textos bíblicos, né? Isso a gente chama de exegese bíblica, né? Então a gente usa a Bíblia para entender a própria Bíblia, né? Então você pegando outros textos bíblicos, inclusive do próprio livro de Daniel, claramente nós vamos perceber que estão falando de anos ali, não de dias, tá bom? E aí eu coloquei, né, por exemplo, Daniel 9:27 vai falar que na última semana, na metade dessa semana, o anticristo, né, eu vou falar já de cara, assim, né, vou dar minha interpretação, eu acho que é a interpretação, mas com o anticristo vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí o próprio livro de Daniel, capítulo 12, versículo de 11 e 12, né, se referindo a esse tempo, ele fala assim, olha, dentro dessa semana, né, dentro dessa última semana, vai ter lá um período de 1290 dias. E também vai ter um outro período de 1335 dias, paralelo a este 1290. Então, assim, não é uma semana de 7 dias, é uma semana de 7 anos, tá bom? Então, eu passei assim muito por cima, só para economizar tempo, tá explicando para os irmãos por que são 490 anos no total e não 490 dias, tá? Porque a semana para nós, né, aqui no Brasil, no português brasileiro, semana a gente sempre associa a semana de 7 dias, tá? Mas aqui, entenda que é uma semana de 7 anos, tá bom? Importante você entender também que algumas vezes na Bíblia vai aparecer assim, ó, 1260 dias, que equivale a 42 meses de 30 dias, que também são 3 anos e meio, tá? Ou vai aparecer assim, às vezes na Bíblia, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá bom? Então aqui, eu trouxe de volta esse slide, só porque agora eu vou ilustrar o que está escrito aí de Daniel de 9, de 24 a 17. Daniel 9, de 24 a 17, tá bom? Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí eu desenho uma linha do tempo aqui embaixo. Então, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, então tem um evento específico, onde se manda restaurar a cidade de Jerusalém, até o momento em que ela for edificada, de fato, né, até o momento em que se terminar a edificação dela, vão se passar 7 semanas, ou traduzindo, 49 anos. Depois disso, até o ungido, né, o Messias, o Cristo, até o príncipe, mais 62 semanas. Então, 49 semanas, desde a ordem para edificar Jerusalém, até que ela seja terminada de ser edificada. Aí, mais 434 anos até o Messias. Impressionante essa profecia de Daniel. Aí tem uma observação. As praças e as circunvalações, isso é, dentro daqueles 49 anos, não vai ser uma tarefa fácil reedificar a cidade. E assim, depois das 62 semanas, lembra que eu falei depois? Ó, depois será morto o ungido e já não estará. Quem será que é esse ungido que vai ser morto aqui? Aí, depois que o ungido for morto, e um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, e o seu fim será num dilúvio. Dilúvio aqui é uma linguagem figurada, não é um dilúvio de água, tá? Dilúvio aqui, ou águas transbordantes, que nem aparece ali, eu coloquei Isaías 8, 6 a 8, Daniel 11, 22 e Naum 1, 8, significa uma invasão de um grande exército, tá bom? Então, esse dilúvio aqui é uma figura de linguagem para falar de uma invasão de um grande exército. E assim, depois, então, que for destruída, né, Jerusalém, o templo, e até o fim, isso é, haja tempo, né, os séculos vão ocorrer aqui, e até o fim dos tempos haverá guerra e desolações estão determinadas. Aí vai falar da última semana. Ele, né, eu coloquei aqui o meu símbolo do anticristo, né, que eu coloquei na linha do tempo do meu material de Isaías, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. Na metade da semana, isso é, depois de 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aí, sobre as asas das abominações virá o assolador, então ele vai vir para destruir, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, assim, depois dos 7 anos, esse homem será destruído, tá bom? Desculpa, só voltando aqui, eu coloquei aqui um detalhe, deixa eu ver. Não, tá bom, acho que no próximo slide eu mostro. Só para deixar claro, tá? Essa aqui é uma interpretação, tá? Tem alguns que interpretam que essas semanas elas estão todas grudadas. Então, seria 7 semanas, 62 semanas, e logo em seguida aquela última semana, 7 anos. Aí tem umas coisas assim, que você tem que harmonizar, né? Aí eles falam assim, que ele fará firme aliança com muitos. Na nossa visão aqui, a gente entende que é o anticristo. Mas nessa visão dessas pessoas, eles entendem que é o próprio ungido, o próprio Messias, porque o ministério de Jesus Cristo sobre a terra foi de 3 anos e meio, tá bom? Mas essa aqui me parece ser uma interpretação mais coerente, mas só para deixar bem claro para os irmãos que existem outras interpretações possíveis de como esses eventos estão agrupados, tá bom? Então aqui eu peguei, né, dei uma reduzida naquela imagem, porque eu vou colocar aqui alguns comentários, né, e coloquei ela em escala de cinza, tá? Mas aqui você tem a imagem grande, se você tiver o material na sua casa, se você estiver conseguindo acompanhar.
Então aqui, um comentário. Tá? O templo já havia sido reconstruído por Zorobabel bem antes. Né? Aqui nós não estamos falando de uma ordem para reconstruir o templo, que foi dada pelo rei Sírio em 539 a.C. Nós estamos falando aqui de uma ordem para restaurar a cidade de Jerusalém. E quais eventos bíblicos, né, que nós temos, né, para restaurar alguma coisa? Né? Nós temos Esdras, que foi enviado no 7º ano do rei Artaxerxes. Nós temos Neemias, que foi enviado no 20º ano do rei Artaxerxes. Né, os dois foram enviados para Jerusalém. Esdras foi enviado para restaurar a lei do Senhor. Esdras foi enviado para restaurar espiritualmente Jerusalém, enquanto que Neemias foi enviado para restaurar fisicamente a cidade. Tá bom? Os muros foram reconstruídos por Neemias logo quando ele chegou e durou só 52 dias. Mas a profecia de Daniel falou assim, olha, reconstruir a cidade vai demorar décadas, 49 anos, tá bom? Então o muro foi rapidinho, 52 dias. Reconstruir o resto da cidade levou bastante tempo e os inimigos continuaram lá querendo atrapalhar eles, tá bom? Batismo de Jesus, cerca de 27 depois de Cristo, mais ou menos, né? Porque tem ali uma falha, né? Jesus não nasceu exatamente no ano 0 ou no ano 1, né? Erraram assim a datação quando Jesus provavelmente nasceu. Provavelmente Jesus nasceu 3 ou 4 antes de Cristo e Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 anos, né? Está escrito nos Evangelhos. Então, olha só que interessante. Se você pegar, né, seja a volta de Esdras para Jerusalém, para restaurar espiritualmente, ou seja a volta de Neemias, dependendo da data que você pega e da forma como você contabiliza esses 483 anos, adivinha onde que cai a hora que acaba a soma de 7 semanas mais 62 semanas? Cai, assim, eu vou falar assim bem claramente, tá? Cai no batismo de Jesus Cristo, tá bom? Então, sensacional o que o anjo Gabriel lhe revelou para Daniel. Tem algumas formas de você calcular esse período de 483 anos, porque assim, não temos certeza, assim, é para corrigir o fato do calendário judaico ser diferente do nosso ou não é para corrigir, entendeu? Então tem algumas coisas em aberto, mas não importa. Né? Se você for ver as datas, né, que não tem uma precisão total do que eu coloquei, 458 a.C. ou 445, se você somar esses 483 anos, seja do calendário judaico, seja do nosso, vai cair no ministério de Jesus Cristo e ponto, tá bom? Então, porque fala assim, olha, é até ungido, a hora que der as 62 semanas, o ungido vai estar aí. Quem será que é ungido que apareceu ali por volta de 25 ou 30 depois de Cristo? Só tem um que eu saiba, tá bom? E o que acontece? E esse ungido vai ser morto depois das 62 semanas. Puxa, quem será que é um ungido que viveu naquela época e que foi morto também, né? E aí segue a história, Jerusalém e o templo foram destruídos em 70 depois de Cristo. E aí sobra o quê? Sobra a última semana, que nós não sabemos ainda quando vai acontecer, tá bom? E aqui eu coloquei, né, o anticristo, né, coloquei ali algumas passagens. Então, ele, nós entendemos que é o anticristo, né, segundo o que Paulo fala, segundo a própria descrição de Daniel 7, tá? É o anticristo que vai surgir e na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício, né, lá em Jerusalém, seja no novo templo que ainda há de ser construído, ou seja, alguma forma, né, que eles estarão cultuando a Deus, mas para nós o que importa também é que Jesus Cristo vai destruir o anticristo na sua volta, tá bom? Tudo bem? Então, assim, depois olha com calma, tem muita informação aqui, tá? Mas você vai poder olhar com calma aí na sua casa, depois você tem o material. Daniel 6, Daniel na cova dos leões. O rei Dario gostava muito de Daniel, né? Ele queria colocar Daniel como o soberano, né, sobre o maioral, sobre todos os outros presidentes. Né? Daniel era um dos 3 presidentes constituídos pelo rei Dario. E os seus inimigos odiavam a Daniel. Né? Então, os outros 2 presidentes, os prefeitos e os sátrapas, odiavam a Daniel, tinham inveja dele, sabiam que o rei ia colocá-lo, né, sobre todos. E Daniel era irrepreensível. Eu coloquei assim, que inveja santa dele. Eu gostaria de ser irrepreensível como Daniel era. Né? Então, os inimigos de Daniel procuravam alguma acusação contra Daniel, né, para poder depreciá-lo, mas não conseguiam encontrar nenhuma brecha nele. Eu coloquei ali embaixo uma observação. Né? Pelo fato de Daniel ser irrepreensível, não quer dizer que ele nunca pecou na vida dele. Porque a Bíblia diz claramente que, com exceção de Jesus, todos pecaram, tá bom? Mas assim, não havia nenhum pecado ali que saltasse aos olhos dos seus inimigos, que eles pudessem usar aquilo para denigrir a imagem de Daniel, para destituí-lo ou para fazer o rei Dario mudar de ideia. Aí o que eles falam? Assim, ó, só tem um jeito, a gente tem que procurar na lei dele alguma forma, né, de fazer ele tropeçar ou de fazer uma armadilha para ele. Então eles inventam lá um decreto que seria proibido por 30 dias orar para qualquer deus. O rei Dario assina o decreto, não sabia que era uma armadilha.
contra Daniel, e no final das contas, Daniel, quando fica sabendo do decreto, ele não está nem aí para o decreto. Não é uma lei humana que vai impedir esse homem santo de continuar prestando o culto dele a Deus, o Deus que foi fiel a ele todos esses anos, né, que o exaltou acima dos demais magos, acima das demais pessoas na Babilônia. E aí Daniel foi preso em flagrante, né? Aí o rei Dario tentou livrar ele de todas as formas possíveis, não conseguiu, porque a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada, né? O rei tentou encontrar uma brecha no próprio decreto que ele assinou, não teve como. Aí o Daniel foi lançado na cova dos leões, e o rei Dario, que gostava muito de Daniel, ele passa a noite em claro, passa a noite em jejum, e ele fala para Daniel, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Não é uma zombaria aqui. Aqui é praticamente ele pedindo, olha, que o teu Deus te livre, Daniel. Ele gostava de Daniel, né? Ele queria constituir Daniel como o segundo depois dele. Aí, então, o decreto do Deus vivo. Então, todos os leões devem jejuar nessa noite, né? Então, o rei Dario ficou em jejum naquela noite, e Deus também baixou um decreto que os leões também teriam que jejuar naquela noite. Então, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa até a cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será por acaso que o teu Deus, a quem você continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? E Daniel responde, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que coisa mais linda. Daniel não pecou nem contra Deus, nem contra o rei. E por isso, Daniel fala assim, foi achada inocência em mim. Não pequei, rei, nem contra você, nem contra o meu Deus. E o meu Deus, por causa disso, enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Sensacional, lindo. Né, e aí o rei manda trazer, aí vem a vingança, né, de Deus e do rei Dario contra os inimigos de Daniel, e aquelas pessoas e suas famílias são lançadas na cova dos leões. Aí Deus decreta o fim do jejum e os leões comem todos eles, destroem todos eles. Né? Então eu coloquei ali uma citação, né, de Jesus, falou assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, na parábola do juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Não, Deus vai fazer justiça para os seus escolhidos, tá bom? Eu coloquei aqui sobre decretos irrevogáveis na terra e no céu. Né? Então, a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada, muito mais a lei do nosso Deus e as bênçãos do Senhor. Então, só aquele trechinho em vermelho, né? Então, Balaão, né, profeta, foi chamado para amaldiçoar Israel, né? Foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, e ele fala assim, olha, Deus me mandou, Deus me deu ordem para abençoar Israel. Ele abençoou, eu não posso revogar aquilo que Deus decretou. Então, os decretos de Deus são ainda mais irrevogáveis. Eu coloquei ali várias referências, né, de decretos irrevogáveis de Deus, tá bom? De Deus falando para Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus falando para Jesus, sobe, Salmo 110 agora, né? Sobe, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, e assim vai, tá bom? Então, terminando agora o livro de Daniel, Daniel de 10 a 12 vai falar dos acontecimentos, desde o reinado de Ciro, o persa, até o final dos tempos. Então, assim, Daniel 10, né, é o anjo se encontrando ali com o Daniel e contando algumas coisas para ele, mas Daniel 11 é onde começa a explicação de fato. O anjo dá uma aula do que para nós hoje é história, mas ele dá uma aula para Daniel do que viria a acontecer. Ele dá uma aula, não coloca os nomes, né, dos reis persas, mas fala assim, ó, depois de Ciro ainda vão ter 4 reis persas, sendo que o quarto vai ser muito rico e vai empreender tudo contra o rei da Grécia. Então eu coloquei aqui a referência dos reis que se seguiram, e de fato, Xerxes I, foi o que se levantou e tentou guerrear contra a Grécia, mas perdeu. Tá? E aí, depois disso, vem uma profecia que a gente interpreta como sendo de Alexandre o Grande, aquela questão dos 4 generais, e assim vai. Aqui, né, a divisão do reino entre os 4 generais de Alexandre, isso aqui é importante para o período intertestamentário, que o Marcelinho vai dar aula para vocês. Falando mais sobre o final dos tempos. Né? Então, o sacrifício diário, né, voltando para aquela última semana de Daniel 9, 27, vai ser tocado novamente nesse assunto aqui em Daniel 11. Então, na última semana, será tirado o sacrifício diário, na metade da semana, e será colocado uma abominação desoladora. Né? Talvez uma estátua para ser adorada ali no templo, que nem Antíoco IV Epifânio colocou a estátua de Zeus, alguma coisa nesse sentido. Aí Jesus mesmo falou assim, ó, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então Jesus falou assim, ó, a partir do momento em que colocarem uma abominação, uma coisa abominável, ali no lugar santo,
começa a correr, foge, porque o negócio vai ficar feio. Vai começar a grande tribulação, é o que Jesus está falando aqui. Eu vou pular, tá, aqui, então depois vocês olham com calma esse texto, só para eu poder terminar aqui realmente e falar já de Oséias. Tá, então eu tenho uma série de slides que vai falar sobre o final dos tempos. O que interessa mais aqui é essa outra linha do tempo aqui que eu fiz, que ela ilustra tudo isso. Assim, eu juntei Daniel 9 com aquilo que fala em Daniel 11, com o que fala em Daniel 12. Está incompleta ainda, desculpa, tem mais coisa que deveria estar aqui, não consegui, não deu tempo, mas só para dizer assim, que então na metade da semana, né, então aqui o anticristo vai fazer uma aliança por 7 anos, só que na metade desses 7 anos, ele vai fazer parar o sacrifício lá em Jerusalém, vai colocar uma abominação ali, talvez no Santo dos Santos, ou no lugar santo, e ele vai destruir a força, está escrito assim, vai ser destruído o poder do povo judeu. Então, provavelmente, ele vai entrar em guerra, né, com os judeus, Israel vai perder, os judeus vão perder essa guerra, né, e então vão ser assim, 3 anos e meio de muito sofrimento, e no final disso acontece a ressurreição dos mortos. Então, isso está escrito em Daniel 12:2, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E um anjo pergunta, né, para esse que trouxe a revelação, né, Daniel 12:6-7, quando se cumprirão essas maravilhas? Aí o outro anjo responde, ó, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E quando acabar a destruição do povo santo, isso é, quando for destruído, né, o povo santo, então estas coisas se cumprirão, essas maravilhas, né, a ressurreição dos mortos. E aí continua falando, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e colocada a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, no meio da semana, cessa o sacrifício diário, é colocada alguma coisa abominável ali no templo, é abominável para nós como cristãos, abominável para os judeus, sei lá. E ainda depois disso, 1290 dias. Ele extrapola até os 1260 dias, que seria o normal de 42 meses. Né? E depois disso, o que acontece? Ressurreição dos mortos. E ainda fala assim, ó, bem-aventurado o que espera e chega até 1335. Por quê? O que acontece depois de 1335 dias? Não fala, mas bem-aventurado aquele que passar por esse período, né, que vai ver a ressurreição dos mortos e vai acontecer mais alguma coisa aí depois de 45 dias, tá bom? Aqui só para dizer, então aqui tem uma série de passagens, só vou ler isso aqui resume bem, ó, o reino de Deus destruirá todos os reinos terrestres. O reino de Deus crescerá e encherá toda a terra. O reino de Deus é sempre eterno, ele não tem começo nem fim. O reino de Deus não passará para outros, não será substituído por nenhum outro. Tudo isso está no livro de Daniel, tá? O seu domínio é de geração em geração, o seu domínio não terá fim. O reino de Deus nunca será destruído. O reino de Deus receberá a glória, o domínio, e todos os povos, nações e homens, todas as línguas servirão. Provavelmente isso aqui se refere ao milênio, tá? E aí tem uma série de slides com as referências, né? Então isso aqui é um resumo do que vem nos slides seguir com as referências, tá bom? Então aqui no finalzinho do material eu coloquei algumas informações sobre Miguel, né, um arcanjo, sobre Gabriel, que a Bíblia chama de anjo, e principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, que é o que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 6. Tá? Então, aqui, só para dizer o que acontece, né, quando um homem amado de Deus ora, né, então lá em Daniel 9, fala assim, Daniel, no momento em que você começou a orar, saiu a ordem e eu vim aqui para te trazer a revelação. Né, então, Deus enviou um anjo ali para trazer revelação para Daniel, tá bom? Aqui eu coloquei algumas referências e algumas informações sobre Daniel, né, às vezes que Daniel aparece tanto no Gabriel aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Também a mesma coisa sobre Miguel, né, o nome Gabriel significa homem ou guerreiro de Deus, e o nome Miguel é uma pergunta, quem é semelhante a Deus? Tá bom? Então, aqui, tudo bem? Então, aqui eu coloco ali sobre o rei da Pérsia, sobre o príncipe da Grécia, faço uma menção sobre o rei de Tiro, que nós vimos lá no livro de Ezequiel, depois você pode olhar isso com calma, tá? Isso aqui não é tão importante, tá? Então, eu dou por encerrado o material de Daniel, vou pedir para os irmãos aqui da cabine trocarem, colocarem rapidinho, obrigado, foram bem rápidos, o material de Oséias, eu vou começar, termino na aula que vem, a aula que vem, termino de falar de Oséias, falo sobre Joel e a gente recupera, tá, esse período aí que eu gastei na aula de Daniel. Então, vamos lá. Oséias, né, vai falar claramente a respeito dos pecados de Israel, só para antecipar, então, Oséias, ele é contemporâneo ao profeta Isaías, exatamente o mesmo período, o período dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, de Judá. Então, nós estávamos em Daniel, nós estávamos lá no exílio, até o final do exílio, nós vamos voltar agora no tempo e vamos agora para o livro de Oséias, que é o livro imediatamente após o livro de Daniel. Então, esses livros dos profetas menores, eles não estão numa sequência cronológica, tá bom? Então, nós vamos acabar voltando aqui no tempo para o período antes da destruição de Jerusalém, antes até do cativeiro da destruição de Samaria, tá bom? Então, Oséias, né, ele vai
falar sobre os pecados de Israel e de Judá. Mostra claramente que para Deus a idolatria é como uma mulher casada que adultera se prostituindo, né? Nós vimos isso em Ezequiel, nós vamos ver de novo aqui em Oséias. O amor impressionante de Deus pelo seu povo infiel, é impressionante as declarações que Deus faz. O povo de Deus sendo destruído por falta de conhecimento de Deus, a idolatria e o espírito de prostituição e de engano, o juízo e o castigo de Deus, né, a destruição tanto de Samaria quanto de Jerusalém e o cativeiro, profecia sobre Jesus Cristo e ele também fala da ressurreição dos mortos, tá bom? Então eu coloquei ali uma aliança quebrada, né, não quebrada por Deus, mas quebrada ali pelo seu povo e a aliança restaurada. Então nós estamos em Oséias, né, terminamos os profetas maiores, estamos começando aqui os profetas menores. Aqui o contexto histórico, então novamente, né, ali o período de juízes até 1050 a.C., aí passa por Israel unido, né, Saul, Davi, Salomão, né, Salomão ele termina de reinar em 931 a.C., aí o reino fica dividido entre reino do norte e reino do sul. E aqui eu coloquei, né, onde se encontra então o profeta Oséias, que ele é paralelo ao profeta Isaías, e ele profetiza nos dias, né, dos reis do sul, Uzias, Jotão, Acas e Ezequias, né, Uzias, Jotão e Ezequias foram reis muito bons, principalmente o rei Ezequias. Acas foi um terror, e no reino do norte, né, ele profetiza nos dias do rei Jeroboão II, descendente de Jeú, que foi o único rei bom, né, ali do reino do norte, mas mesmo assim Jeroboão II foi terrível, tá bom? Então é nesse período, né, debaixo desse contexto, então assim, olha, Israel, reino do norte ainda existia, Judá, reino do sul ainda existia, mas Oséias vai pegar a destruição de Israel e Oséias não vai ver a destruição de Jerusalém, que só acontece lá para frente, tá bom? Mas ele profetiza a respeito disso também. Então esse é o contexto histórico do livro de Oséias, tá? Esse é o contexto bíblico também, é esse período que Oséias vai profetizar. Então aqui só lembrando os irmãos, né, aqueles reis bons e reis maus de Judá, eu nem coloquei os reis de Israel, porque os reis de Israel todos foram maus, com exceção de Jeú. E aqui só localizando novamente os irmãos com relação aos profetas, então Oséias e Isaías são paralelos, eles profetizam nos dias de Uzias, Jotão, Acas e Ezequias. Né, a decadência espiritual de Judá, né, ele começa mal lá quando Roboão, né, que foi o sucessor de Salomão, já começa muito mal, e vai decaindo, por mais que a maioria dos reis tivesse sido bons, os reis maus foram maus o suficiente para fazer o povo desviar de tal forma que não teve mais volta, né? Então, Oséias está naquele contexto ali, tá bom? Sobre o profeta Oséias, fala muito pouca coisa sobre a pessoa de Oséias. Sabemos que ele é contemporâneo ao profeta Isaías e que ele casou com 2 mulheres, uma prostituta com quem teve filhos e uma adúltera, amando de Deus, tá bom? Deixar bem claro que foi Deus quem mandou ele fazer isso, nós vamos ver o porquê. Agora, sobre o livro de Oséias, né, o que é importante os irmãos entenderem, perceberem quando forem ler o livro de Oséias. Oséias denunciou os pecados de Israel e de Judá, tanto os pecados do povo, do rei, dos príncipes, sacerdotes, dos profetas. Não estou falando, obviamente, de Isaías, não estou falando de Jeremias, não estou falando dos profetas bons, tá bom? Estou falando aqui dos falsos profetas. Nós vemos Deus irado novamente, né? Então nós vamos voltar para aquele contexto onde Deus está irado contra Israel e contra Judá, principalmente por causa do pecado de idolatria. Então o livro de Oséias mostra claramente, né, novamente citando isso, que o pecado de idolatria para Deus é como uma mulher casada que adultera se prostituindo. Ainda assim, o livro de Oséias mostra o amor impressionante de Deus pelo seu povo. É lindo o que Deus fala, ou como Deus fala que vai tratar o coração daquele povo idólatra, como Deus fala que vai reconquistar o coração daquele povo. É simplesmente lindo, assim, é sobrenatural mesmo, tá bom? Isso aí eu só vou poder falar na próxima aula, tá? Então, o povo estava sendo destruído porque faltava entendimento, faltava conhecimento de Deus. O livro de Oséias revela que a idolatria, o pecado de idolatria, traz consigo um espírito de prostituição. Não somente essa prostituição no sentido de ser infiel a Deus, mas as pessoas acabam caindo em adultério, fisicamente falando, por causa desse espírito de idolatria, e cai no engano também, um engano que cega as pessoas e as impede de voltar para o Deus verdadeiro. Oséias profetizou o juízo e o castigo de Deus para Israel e Judá, e a destruição de Israel pela Síria e a de Judá, bem como os cativeiros e os exílios. Oséias profetizou sobre Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Oséias profetizou a salvação dos gentios, e as profecias de Oséias são citadas no Novo Testamento. Tá bom? Então aqui eu coloquei 2 trechinhos do final do livro de Oséias. Deus falando assim, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa, Senhor, toda iniquidade. A gente fala assim que a gente peca, como é que é?
peca no varejo, né, e pede perdão por atacar. Senhor, perdoa todos os meus pecados, tá bom? Mas aqui tem um precedente bíblico falando assim, ó, Senhor, perdoa todos os meus pecados. E Deus está falando, pede perdão para mim por todos os seus pecados. E aí, o papel do povo é, Senhor, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. E em vez de sacrifícios, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Inclusive, o pastor Chori comentou, né, sobre sacrifícios de louvor na última pregação lá da Granja Viana com o pastor Thomas. Né, o sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor. Oséias 14, versículo 4 a 6. Deus falando, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. Né? Mesmo vocês sendo infiéis, eu vou sarar a infidelidade de vocês e eu vou amar vocês, porque a minha ira se apartou deles. Então, passou o tempo da ira, receberam o castigo e Deus agora vai usar de misericórdia para com eles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Eles estenderão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Pensamentos de paz e não de mal, que nem diz lá em Jeremias 29. Panorama do livro de Oséias, né? Tem 14 capítulos, capítulo 1 e 2 vai mostrar o casamento de Oséias, né, com uma prostituta chamada Gomer, filha de Diblaim, e os filhos que Oséias teve com Gomer. E esse casamento e os filhos, por que Deus mandou Oséias casar com essa prostituta? Porque esse casamento representa a infidelidade do povo, né, a idolatria, versus a fidelidade de Deus e o amor impressionante de Deus pelo seu povo infiel. Aí depois, no capítulo 3, Deus fala assim, agora você vai casar com uma mulher adúltera. Ela não é prostituta, mas ela é adúltera. E ela vai precisar aprender a ser fiel enquanto ela espera por Oséias. Então eles ficaram noivos, e Oséias falou assim, você vai ter que esperar por mim por muitos dias. E o porquê disso? Porque profeticamente, né, tem ali, junto no contexto, o povo infiel, ele iria precisar aprender a ser fiel a Deus durante o período em que ele fosse ficar no exílio, sem um rei, sem o templo. Então, da mesma forma, né, que Oséias casou com essa mulher adúltera, ou ficou noivo dessa mulher adúltera, e ela ia ter que esperar por Oséias, né, sei lá por quanto tempo, o povo de Deus iria ser levado para o exílio, e lá ele ia ter que aprender a ser fiel a Deus, mesmo não tendo um rei, né, judeu, ou um rei israelita sobre eles, e mesmo não tendo mais o templo. Então, eles iam ter que aprender a ser fiéis a Deus. Aí, do capítulo 4 até o 13, basicamente vai contar os pecados de Israel, de Judá, dos sacerdotes, dos reis, dos príncipes, e o juízo e o castigo de Deus contra Israel e contra Judá. Aí no capítulo 14, que é bem curtinho, né, de onde eu tirei aqueles 2 versículos do slide anterior, vai falar dessas promessas de perdão e a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Então, a vida de um profeta no Antigo Testamento. Isso aqui eu comentei no livro do profeta Ezequiel, né, que os profetas no Antigo Testamento, principalmente esses grandes profetas, eles serviam de sinal para o povo. Então, aquilo que acontecia com o profeta iria acontecer com o povo. Né? Então, eu coloquei lá o que aconteceu com Isaías, o que aconteceu com Jeremias, o que aconteceu com Ezequiel, e agora eu acrescentei aqui na lista, né, do profeta como sinal para o povo, o profeta Oséias, que se casou com uma prostituta e teve filhos de prostituição, chamados assim, né, por Deus, para representar a infidelidade do povo com relação a Deus e a fidelidade e o amor de Deus por eles. E depois ele casa novamente, né, então, com uma mulher adúltera, né, e ela ter que esperar, e ele ia ter que aprender fiel, essa mulher ia ter que aprender a ser fiel. Então, representa o povo que iria para o exílio e teria que aprender a ser fiel a Deus, sem templo, sem rei sobre eles, tá bom? Então, Oséias, aquilo que ele fez, amando de Deus, serve como sinal para o povo. Então, aqui, as passagens de Oséias citadas no Novo Testamento. Né? Então, Oséias, capítulo 1, versículo 9 a 10, e o comecinho do capítulo 2. Disse o Senhor a Oséias, coloca no seu filho o nome de não meu povo, porque vocês não são meu povo. Né? Eu falei isso bastante, né, nos livros do profeta Jeremias e Ezequiel. Né? Quantas vezes Deus fala assim, olha, vocês não são meu povo e eu não sou o Deus de vocês. Quando vocês se converterem, eu serei o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Então aqui Deus está falando claramente, Oséias, esse teu filho que nasceu, coloca nele, né, um dos filhos dele que nasceu, coloca nele o nome de não meu povo, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o Deus de vocês. Todavia, né, Israel se multiplicará, seus filhos serão como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, olha, vocês não são meu povo, se lhes dirá, vocês são filhos de Deus vivo. E chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Né? Uma das filhas de Oséias, Deus mandou chamar de desfavorecida, né? Porque Deus iria retirar a sua misericórdia, o seu favor sobre o povo. O apóstolo Paulo usa essa profecia de Oséias ali em Romanos 9, 25 e 26, para falar sobre a salvação
dos gentios, tá bom? Então o apóstolo Paulo fala explicitamente, olha, assim como também diz em Oséias. Ele cita a profecia de Oséias para falar, tá vendo? Deus prometeu a salvação dos gentios. E é engraçado porque no contexto ali de Oséias está falando da restauração do próprio povo de Deus como povo e como favorecido de Deus. Mas Paulo usa no contexto da salvação dos gentios. Oséias 6, 1 e 2, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. 1 Coríntios 15, 3 a 4, não está de forma explícita, né, mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, que Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, a passagem... Só tem 2 lugares, né, que vão falar assim de 3 dias, e um deles Jesus cita, olha, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no interior do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no interior da terra. Então, mas Jonas não está claro que se refere, né, à morte e depois à ressurreição de Jesus, mas aqui é o único trecho, né, que talvez dê a indicar que Jesus ressuscitaria no 3º dia, e não somente Jesus ressuscitaria no 3º dia, né, o apóstolo Paulo fala assim, olha, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, então por isso que viveremos também diante dele, né? Jesus Cristo foi crucificado por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação, é o que o apóstolo Paulo fala também, tá bom? Então eu vou terminar nesse slide, deixa eu só ver o que tem depois disso. Tá bom. Eu vou terminar nesse slide, a aula que vem eu continuo o livro de Oséias, a gente termina Oséias, faz Joel, e se der a gente já começa um outro livro, tá? Então Oséias 6,6, Deus falando através de Oséias, pois misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto, lembra que eu falei que o povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento de Deus? Então Deus falou assim, ó, eu não quero mais o sacrifício de vocês, eu quero que vocês aprendam e que vocês exerçam a misericórdia, eu não quero mais sacrifício de vocês. Jesus cita por 2 vezes no Evangelho de Mateus essa passagem. Então, Jesus falou, né, quando Jesus está ali comendo com os pecadores, as pessoas o estão julgando. Ide, porém, aprendam o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. E Mateus 12,7 ele cita de novo, misericórdia quero e não holocausto. Cita por 2 vezes essa passagem do livro do profeta Oséias. Aí, Oséias 11,1, né, Deus falando assim, olha, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Né? Então aqui, aparentemente, Deus está se referindo ao momento em que Deus resgatou a Israel da escravidão no Egito. Porém, lá no Evangelho de Mateus, nós vemos essa passagem se aplicando ao retorno de Jesus Cristo para o Egito. Né? Que quando Jesus Cristo nasceu, né, o rei Herodes ali quis matar, né, Jesus Cristo, então José pega, né, por ordem de um anjo, por revelação num sonho, José pega Maria, pega Jesus Cristo e Maria, e eles fogem para o Egito. E quando Herodes morre, né, o anjo aparece novamente para José em sonho e fala, pode voltar do Egito que Herodes já morreu. Né, então, essa passagem de Oséias, né, essa vira uma profecia, ela é citada no Evangelho de Mateus, fala assim, ó, dispondo-se José, tomou de noite Jesus Cristo, né, o menino e sua mãe Maria, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, né, não fala que é Oséias, mas foi, do Egito chamei meu filho, tá bom? Então essas, acho que são, quantas passagens? São 4, pelo menos 4 passagens, né, bem marcantes do livro de Oséias, que são citadas, né, seja nos evangelhos, ou seja pelo apóstolo Paulo, tá bom? Então eu vou encerrar a aula aqui, a aula que vem eu termino Oséias, a gente fala de Joel e começa o próximo livro, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa semana. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite.